Haja Deus, haja paz, haja luz nesse começo, nesse início de noite, quase noite de domingo. Hoje que é o segundo dia desse mês de junho, o mês derradeiro desse primeiro semestre. Daqui a pouco nós vamos realizar aqui a oração do cair da tarde. Eu preparei aqui um copo com água. Você sabia que Deus é especialista em reviravoltas? Deus é especialista em virada. Deus pega o ser humano que é o último e o faz primeiro. Deus faz o menor ser o maior. Deus faz o fraco forte. Deus faz o pequeno gigante. Aquele que nada possui, que nada tem, se torna possuidor de todas as coisas. Hoje pela manhã, nós estávamos falando aqui na reunião de fé e de milagres, às 9h30 da manhã, inclusive domingo agora, as pessoas receberão às 7h30 da manhã, às 9h30 e 18h, em um desses horários, o oratório, o genuflexório, para nós dobrarmos os nossos joelhos, assim como disse o apóstolo Paulo, para intercedermos a Deus em favor de todas as pessoas que nós desejamos que o Espírito Santo faça o trabalho da mudança de vida. E hoje falando a respeito de aliança com Deus, de reviravolta. Nós falamos que a aliança, segundo as Escrituras, é um contrato, é um pacto, é um acordo, uma sociedade estabelecida entre duas ou mais pessoas, aonde há compromissos, deveres, obrigações, privilégios entre as partes envolvidas. É como um casamento. E quando a pessoa ela se vê diante de um problema cruel, ela está diante de uma situação tão difícil que muitas vezes ela não consegue enxergar, ela não consegue vislumbrar uma saída diante desta situação. E por esta razão, muitas pessoas, elas se perdem, elas desistem de sonhar, elas desistem de lutar. E falando a respeito disso, nós demos o exemplo de Jacó. Porque Jacó chegou nessa situação tão difícil que ele não conseguia enxergar uma condição mínima de sair daquilo. Porém, assim como Deus se manifestou aos grandes no passado, em momentos de grande aflição, para se manifestar o seu poder, Deus então se manifestou na vida de Jacó no momento semelhante. Jacó se viu no deserto e naquele deserto Deus fez uma aliança com ele. Jacó tinha naquela ocasião 77 anos, ainda era solteiro, mas uma condição financeira decadente, muito ruim, tendo em vista que Jacó estava fugindo do seu irmão e não havia condições de Jacó praticamente levar bem nenhum do seu pai Isaac. Mas a partir daí, Jacó entendeu que uma aliança com Deus iria dar a ele uma nova expectativa, daria um novo horizonte. Aquela cabeça que ele colocou naquela pedra, que representa e representava o Senhor Jesus naquele momento, fez mudar o seu pensamento, fez mudar a sua cabeça. Quando Jacó despertou, depois de passar uma noite sonhando, e Deus se manifestando para ele, diz que ali ele levantou, e Jacó já tomou decisões que até então não era comum ele tomar. A reviravolta na vida de Jacó se deu a partir dessa dificuldade, desse momento crítico, desse momento difícil que ele passava. Talvez você esteja vivendo isso, o lado avesso na sua vida financeira, aonde antes você tinha muito, uma condição que lhe deixava tranquilo ou tranquila, e hoje existem pessoas que, para administrar contas e dívidas, ela faz das tripas coração. Muitas vezes mal consegue pagar os juros das contas que tem. Outras estão vendo a sua vida virada de cabeça para baixo. Mas assim como Deus deu um rumo, deu uma direção para Jacó,
nós estamos falando na Igreja Fonte sobre aliança, o segredo de uma aliança, o segredo de um casamento com Deus, o segredo de uma parceria com Deus. Então Jacó se tornou um homem vencedor. As coisas não aconteceram do dia para a noite, mas a partir dali, Jacó entendia que aquela aliança resultaria em proteção, salvação, socorro e, sobretudo, a mão de Deus seria sobre ele. E se nós procurarmos averiguar passo a passo da vida de Jacó, ele teve vários infortúnios, várias situações difíceis, mas Deus esteve com ele em todo esse tempo. E naquele mesmo deserto, 20 anos depois, ele volta, renova a sua aliança com Deus, e Deus faz gerar de Jacó 12 tribos, 12 nações. Deus quer fazer algo grande na sua vida. A promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac e Jacó, Israel, ela permanece até os dias atuais. Essa promessa não envelhece. Essa promessa, minha amiga, meu amigo, não caduca. Ela é eterna na vida daqueles que seguem a direção que os nossos antepassados, os patriarcas, seguiram. Por isso que eu quero, nesta noite, fazer uma oração por você, empreendedor, empresário, profissional liberal, autônomo, aposentado, a senhora dona de casa, você que está aí, que foi dispensado inexplicavelmente, pessoas que espalham currículos por tudo que é lugar, recebe muitas vezes elogios de que é um excelente profissional, de que uma pessoa capaz, de uma pessoa hábil, mas infelizmente não entende por que nada para você dá certo. Assim como o caminho de Jacó foi aberto, Deus quer fazer com que seus caminhos sejam abertos. E amanhã, segunda-feira, atenção, você de Uberlândia, você que está cansado de muitas palavras, você quer uma luz para sair dessa situação. A sua estrela já não tem brilhado mais. Seus caminhos estão travados, embarreirados, obstruídos. Deus abriu os caminhos para Jacó. Nós vamos ensinar para você o mesmo caminho que Deus traçou. Nós vamos mostrar para você, à luz das Escrituras, que você pode reverter, sair dessa situação. Agora é importante que as pessoas não coloquem dificuldades para mudar aquilo que está impossível de ser modificado. Talvez você diga, mas eu conheço a palavra, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha igreja. Não, ninguém está dizendo que você vai sair da igreja A, B, C ou D, ninguém está contestando a sua fé, mas a fé tem que trazer benefício, a fé tem que trazer resultados. Eu não entendo como uma pessoa diz que crê nisso aqui, e isso aqui não funciona. Mas se não está funcionando, ela não está sabendo usar da forma correta. Conhecimento é importante, imprescindível. Mas eu tenho que extrair a direção que Deus quer que eu tome para que eu saia desta situação que até então se mostra incômoda. Por isso que amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, pelo YouTube também, venha clamar conosco na grande noite do Abre Caminhos. Nós vamos fazer a oração do Abre Caminhos. Se os caminhos estão fechados para você ter sua casa própria, você até hoje vive de aluguel, você quer sair do desemprego, você quer sair da dívida, você quer sair da inadimplência, você quer sair desse buraco que você foi jogado, como foi Jeremias, mas a Bíblia diz que Deus enviou pessoas para tirá-lo de lá. Nós estamos aqui estendendo essa corda que é a palavra de Deus para tirar você dessa situação. Amanhã, 7h30 da noite. Inclusive, esse mês de junho é o último mês desse primeiro semestre. Tem que acontecer uma mudança, uma virada. O caminho tem que ser aberto. Você não pode sair de um mês para o outro e as coisas permanecerem da maneira que elas estão. Esteja conosco 7h30 da noite. Nós vamos estar aqui também buscando essa semana, é a semana do Espírito Santo, porque quando você também se vê cheio do Espírito de Deus, você tem direção, inspiração, capacidade, condição para você vencer qualquer situação. Então vamos unir nossa fé. Você católico, espírita, evangélico, kardecista, nós não estamos aqui para
de maneira alguma, condenar ou criticar, pelo contrário. Estamos aqui para unir fé, corrente, propósito, porque assim sabemos que todo aquele que tem colocado em Deus a sua fé, ele vence. Vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor Deus da reviravolta. Jacó, no primeiro contato que ele teve com o Senhor foi no deserto, aonde Jacó não tinha absolutamente condição alguma, solteiro com 77 anos, e não tinha absolutamente perspectiva alguma do que lhe sucederia. Seu irmão queria matá-lo. Ele só tinha a bênção prometida pelo seu pai Isaac, mas que ainda não havia se confirmado. Por esta razão, Jacó precisava de uma direção. E Deus mostrou para Jacó a direção quando Jacó entendeu a necessidade de ter uma aliança com Deus. E uma aliança independe de uma frequência relacionada a um templo, a uma igreja. Uma aliança independe do conhecimento. Aliança é confiança, entrega, é dependência, é acordo, é pacto. Muitos que fazem pactos com o mal para prejudicar a outros. Por que um pacto com Deus não pode reverter, mudar a vida de alguém? Por isso eu levanto as minhas mãos nessa noite de domingo para ministrar a bênção na vida de todos. E determinar, Jesus, que a vitória venha sobre cada pessoa que recebe essa oração nesta tarde, nesse início de noite de domingo. Seja a luz e que o Deus Altíssimo abençoe esta água e que todos os projetos não concluídos ao longo desse primeiro semestre, nesse último mês, ele venha se cumprir. Que o Deus Altíssimo abençoe a todos que participam conosco dessa oração. Vamos falar com Deus. Graças a Deus. Que o nosso Deus abençoe a sua vida. Ele conceda a vitória. Entenda que Deus deseja fazer haver uma virada, uma reviravolta na sua vida. Já estamos nesse sexto e último mês do primeiro semestre. A primeira metade do ano está acabando. E o que aconteceu de bom na sua vida? Não podemos ficar de braços cruzados, esperando que as coisas funcionem no estalar de dedos, porque não é assim que as coisas acontecem. Nós temos que provocar o milagre, chamar a atenção de Deus, para que assim Deus faça mover as mãos dele. Nesta segunda-feira amanhã, 7h30 da noite, venha estar conosco e juntos vamos determinar que todos os caminhos sejam abertos. Deus abençoe. Avenida Floriano Peixoto, 2326, aqui na cidade de Uberlândia. Você, uberlandense, das cidades vizinhas, tenha essa disposição, faça esse esforço, se necessário for, para estar 7h30 da noite. E com certeza Deus abençoará a sua vida. Deus abençoe.